Oi, pessoal. Iniciamos então a aula de Química de hoje sobre ligações químicas com a foto do nosso Gilbert Lewis. Ele foi um químico estadunidense que contribuiu enormemente para a maneira que a gente vê as coisas hoje em dia, os modelos sobre moléculas e interação entre átomos, e a gente vai ver mais adiante como foi que ele desenhou esse modelo, as estruturas de Lewis que são famosas, né? E a frase de efeito da vez é: o que seria do mundo sem os elementos que dão a liga? Que é só para vocês começarem refletindo o quanto as ligações químicas são importantes e o que seria da gente, da vida, se elas não existissem. Seguindo então com a nossa clássica agenda, hoje a gente vai ver como funcionam as camadas de valência, depois vamos partir para o diagrama de Pauling, vamos ver um pouco das estruturas de Lewis, finalmente as ligações iônica, covalente e metálica, e vamos recapitular e dar uma comparada entre os tipos de ligações e as propriedades características por cada ligação. Começando então pela camada de valência. A camada de valência é a última camada que contém elétrons de um átomo. Esse conceito ele é importante porque o preenchimento inteiro ou não dessa camada é que dita todas as propriedades que a gente vai ter de cada átomo, ou como molécula, ou como unidade fundamental de construção, como um todo. Como a gente viu na aula de atomística, na parte dos modelos atômicos, aqui está o modelo de Bohr, então onde os elétrons vão girando em torno do núcleo do átomo, e a gente vai dar a sequência ao tipo de pensamento onde os elétrons eles vão estar organizados em camadas. Então, o que vai acontecer? Nós vamos dividir em 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, e cada camada vai ter um certo número de elétrons que vai caber nela. Então, aqui estão os números de cada uma, 2 para K, 8 para L, 18 para M, 32, 32, 18 e 2. E como que fica então a verdadeira figura do átomo? O átomo é assim. Então você tem aqui cada camada com seu respectivo número de elétrons, e se você contar, você vai ver que vai ter mesmo. Cada camada ela vai ser dividida em subcamadas. Então, o que, que a gente está vendo? Que cada uma dessas 7 camadas, com o seu número respectivo de elétrons que cabem em cada uma, vão ser resumidos em alguns tipos de subcamadas, que é o SPDF. Esse SPDF, como subcamadas, assim como as camadas, vai ter um certo número de elétrons que vai caber em cada uma delas. E eles são 2, 6, 10 E 14. se vocês repararem, as camadas elas têm aqui 2 por quê? A camada K é só o S, a L tem S e P. É uma questão de espaço mesmo, é uma questão de proximidade com o átomo, do tamanho de cada subcamada, mas a gente também não vai entrar isso muito detalhe, não precisa, né? Para o colegial, para o vestibular, só esse conhecimento de SPDF já tá bom. E daqui a pouco eu vou mostrar um desenho para vocês, só para vocês verem, mas é só por curiosidade. Das camadas e subcamadas, a gente chega no nosso diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling, ele nada mais é do que a partir das camadas e das subcamadas, você vai organizar como você vai distribuir elas. Então você é um pouquinho de decoreba, mas pelo menos é fácil. Você coloca S, SP, SPD, SPDF, SPDF, SPD e S. E você vai preenchendo nas diagonais com o número de elétrons que cabe em cada subcamada. Se você quer entender o porquê que cabe esse número de elétrons em cada subcamada, aqui está a explicação. É uma parte espacial mesmo. Perto do núcleo tem uma camada pequena, então só cabe 2. Quando você fica mais longe, elas vão se modificando. Elas vão ficando maiores, ficando com jeitos mais estranhos e vão se intercombinando, fazendo as ligações de diferentes formas. Esses são os orbitais, mas você não precisa saber disso. A única coisa que você precisa saber é: na S cabe 2, na P 6, na D 10, na F 18, e que é dessa maneira na diagonal que a gente vai preenchendo. Eu vou colocar daqui a pouco um exemplo para a gente conseguir ver se deu certo. Estruturas de Lewis. Aqui eu coloquei, na verdade são os rascunhos originais do próprio Lewis, que era quando ele estava tentando entender como que os átomos se intercombinavam, como que as propriedades das moléculas eram ditadas. Então ele fez esses rascunhos, ele desenvolveu as estruturas dele e parece bem interessante, né? Os desenhos, pelo menos para mim. Então, vamos lá. Você tem um dado elemento X.
esse elemento X, ele tem o seu número de prótons, que é o número atômico, que é o mesmo número de elétrons. Esse número de prótons e elétrons que você vai ter que distribuir no diagrama de Pauling. Pegando um exemplo prático e jogando no diagrama, vamos pegar, por exemplo, o cálcio. Então, o cálcio tem o número atômico 20, isso quer dizer que ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Vamos copiar esse diagrama de Pauling para a gente poder fazer em paralelo o pensamento. A gente vai começar a preencher aqui por cima pela seta, então a gente coloca 2 elétrons, que é o que cabe no S. E a gente anota aqui embaixo, 1s2. Então já foram 2 elétrons, a gente prossegue 2 elétrons no 2s2 e anota aqui embaixo. Seguindo aqui a sequência, agora a gente vai preencher o 2p6. Então, colocamos p6 ali, encheu o 2p, vamos para o 3s. Colocando aqui mais 2 e somando agora, vamos verificar, 2, 2, 4, 6, 10, 12. Então, ainda faltam 8. Colocamos mais 6 seguindo a sequência, anotamos ali embaixo e faltam 2 para esse último aqui. Então, a gente fez toda a distribuição, seguindo essa lei da diagonal que o diagrama de Pauling propõe. Então, o que isso quer dizer? Que no átomo, preenchendo as camadas, você preencheu com 2, 8, 8 e 2. Então, você vai ter 2 elétrons livres na camada de valência, que é a última camada ou totalmente preenchida ou não totalmente preenchida do átomo. Eu coloquei aqui a tabela periódica, porque ela foi feita para facilitar a nossa vida. Então, qual que é a regra que a gente está vendo aqui? A tabela periódica foi construída com o intuito de ajudar a localização de propriedades dos elementos, no caso, as famílias 1A, 2A, 3A até 8A, têm respectivamente 1, 2, 3 e até 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, todos os elementos aqui da primeira coluna, que é a 1A, vão ter um elétron. Aqui são 2, na 3 são 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Se você se perguntar para esses aqui para o meio, se você reparar, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que são 10 colunas? Porque eles vão ter o D não totalmente ocupado. E aqui vão ter 18, porque vão ser o F. Eu coloquei, então, a famosa regra do octeto. A regra do octeto é o modo prático de ver se o átomo e a camada de valência estão preenchidos ou não. A regra é simples. Você tem que pôr 8 elétrons, por isso que chama octeto, na última camada. E se ela tem 8, ela está cheia. E se o átomo não tem 8, ele vai ser reativo. Ele vai procurar novos elementos, novos elétrons, para ele poder se sentir preenchido. A única coisa que a gente tem que lembrar também é que na camada S só tem 2 elétrons. Isso quer dizer o quê? Que o hidrogênio e o hélio eles vão estar preenchidos só com essa camada. Eu coloquei alguns exemplos genéricos só para vocês entenderem a lógica da coisa. Eu coloquei aqui um elemento X, que como ele está sozinho e com 8 elétrons, ele é com certeza um gás nobre. Eu coloquei uma molécula diatômica de Y, ou seja, Y2. E como a gente vê que eles têm 7 elétrons cada um, o que a gente tem que lembrar? Eles são da família 7A. Isso quer dizer que vai ser uma intercombinação de haletos orgânicos, que é o flúor, o cloro, o iodo e o bromo. E aqui eu coloquei só mais um exemplo de uma intercombinação de um elemento Z qualquer, e Y e ZY2, mas o que importa aqui é você ver que eles estão com 8 elétrons, porque esses elétrons estão sendo compartilhados na ligação. Agora, eu coloquei um pequeno exercício que eu sugiro que vocês tentem olhar na tabela periódica quantos elétrons tem na camada de valência, quantos elétrons precisa para completar e tentar fazer as estruturas de Lewis seguindo a regra do octeto. Então, tem hidrogênio, hélio, xenônio, CH4, que é o metano, o CO2, dióxido de carbono, a nossa famosa água, um benzeno, uma molécula orgânica, né, C6H6, e o NaCl. Então, vamos parar o vídeo, vamos pensar um pouco, vamos dar uma olhada e vamos prosseguir. Então, vamos lá. Hidrogênio H2. Aqui está. Cada hidrogênio tem um elétron, porque ele está na primeira coluna, né, ele tem um elétron só, um elétron e um próton, e vai ser essa a estrutura
do H2. Então aqui, o hélio, como o hélio é um gás nobre, ele está sozinho mesmo no universo e com a sua camada S totalmente preenchida. Então, seguindo para o xenônio, que como ele é também gás nobre, ele está sozinho e preenchido na regra do octeto. Então, um CH4, o carbono, se vocês olharem, ele está na 4A, ou seja, ele tem 4 elétrons na última camada, e intercombinando com os elétrons de hidrogênio, ele tem 8. Aqui, um CO2, cada oxigênio com 6 elétrons, e o seu C aqui com os 4 dele, formando 8 para cada um. E isso a gente sabe de química orgânica, né? Que o carbono geralmente tem 4 ligações, o oxigênio geralmente tem 2, e é o que precisa para o equilíbrio. Então, a nossa água, H2O, agora vem uma que é complicada, hein? C6H6. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que intercalar aqui essas ligações simples e duplas, para cada carbono ter 3 ligações entre si e formar a quarta com os hidrogênios que está aqui. Dá para também fazer essa molécula pelas aquelas regrinhas de alcenos, alcinos, de ter uma correlação matemática entre o número de carbonos e hidrogênios, mas isso vamos deixar para a aula de química orgânica, né? E por último, o NaCl, que eu deixei aqui separadinho, porque na verdade o cloro ele é muito mais eletronegativo, ele consegue raptar esse elétron do sódio e gera essa carga positiva, que eu vou explicar mais em detalhe mais para frente. Vamos à ligação iônica. A ligação iônica ela se dá basicamente pela junção de dois átomos que assumem cargas positivas e negativas. Um cátion com a carga positiva e um ânion com a carga negativa. A ligação iônica ela se dá entre um metal e um ametal. A gente vê aqui que o Na está na família 1A, então ele tem um elétron na camada de valência, e o cloro está na 7A, ele tem 7. Por isso que no esquema eu coloquei essa bolinha vermelha, que é aquele elétron que a gente viu que está raptado no slide anterior. E por que ele tem essa carga? A carga positiva ela vem do desbalanço entre o número de prótons e elétrons, já que ele perdeu esse elétron para o cloro. E a mesma coisa, o cloro fica com a carga negativa do desbalanço do número de prótons e elétrons dele. Então eu coloquei agora um esquema sobre as propriedades dos compostos característicos de cada tipo de ligação que diz respeito à condutividade elétrica. O esquema é, você tem uma lâmpada que ela está ligada pelos fios a um gerador, que no caso é uma pilhinha, um gerador elétrico, e esses fios estão ligados a um amontoado de sólido. E a discussão que a gente quer promover aqui é, a eletricidade vai ser conduzida por esse sólido e a lâmpada vai acender ou não? O que a gente tem que pensar é que no sólido tem cargas positivas e negativas. Porém, essas cargas elas estão estritamente presas, elas estão imobilizadas nessa estrutura do cristal do sal. Os elétrons não vão conseguir ser conduzidos de um polo ao outro, eles não vão conseguir passar pelo sal e não vão conseguir acender a lâmpada. Compostos iônicos sólidos, eles não conduzem eletricidade. Agora, e se o sal estiver dissolvido na água? As cargas vão estar soltas na solução. E então o que vai acontecer? A lâmpada acende. Porque os íons em água vão conduzir eletricidade. O elétron vai conseguir passar pelas cargas, porque elas não vão estar mobilizadas, elas vão estar soltas, elas vão estar livres. Então, eu coloquei um resuminho, só para ficar claro e relembrar as propriedades dos compostos iônicos. Então, eles são condutores de eletricidade na forma líquida, porque tem carga mais e menos. Eles não são condutores de eletricidade em sólido, e eu coloquei aqui uma propriedade que é o alto ponto de fusão. O que é a fusão? É a temperatura que você passa do sólido para o líquido. Por ter um alto ponto de fusão, geralmente eles são encontrados no estado sólido no ambiente. E por que isso acontece? Então, está aqui a explicação. As ligações iônicas são fortes devido à atração dos polos de cargas positivas e negativas. E forma-se, então, uma estrutura que, para ser quebrada na forma cristalina, para líquido, necessita de muita energia. Por isso que eles são sólidos no ambiente. Seguindo, então, para o nosso segundo tipo de ligação, a ligação covalente ou ligação molecular. Ela é a ligação que ocorre em toda a química orgânica. É quando átomos compartilham elétrons, como foi visto na maior parte dos exemplos da estrutura de Lewis.
Pensando em tabela periódica, ela vai ocorrer quando elementos do mesmo lado da tabela periódica se juntam, ou seja, os elementos vão estar com excesso de elétrons. Dois elementos do lado direito, geralmente, e também o H2, né, que ele fica do outro lado, mas o hidrogênio é sempre uma exceção, ele também vai formar esse tipo de ligação, e geralmente eles são formados por ametais, ou seja, a ligação iônica ela era formada por elementos que estavam de dois lados distintos da tabela, que era o metal e o metal, e agora a ligação covalente é ametal a metal. Então, vamos dar aqui uma olhada no nosso exemplo. Eu coloquei o H2, que cada um tem um elétron, e ele forma essa ligação e consegue preencher a subcamada S, né, a primeira camada, dos dois átomos. E eu coloquei o O2, que é bem conhecido também, que estão aqui completando a regra do octeto. Eu coloquei algumas outras representações para vocês darem uma olhada. Então aqui está uma molécula orgânica, né, da maneira mais clássica possível, com os seus átomos e com as ligações bem caracterizadas. Então aqui tem um outro tipo de representação da mesma molécula. Vocês podem ver que os carbonos são esses pretos, os vermelhos são oxigênios e os brancos são hidrogênios, cada um, né, na sua posição e fazendo o número de ligações que precisa. Depois eu coloquei esse outro modelo, ele tem por característica a demonstração da nuvem eletrônica, ou seja, aqui são como os elétrons estão dispostos, onde eles têm uma certa mobilidade dentro da molécula orgânica, e eu coloquei por último essa junção entre os elétrons, que é para mostrar mesmo essa ligação covalente, que os elétrons estão sendo compartilhados, eles estão sendo compartilhados entre esses átomos. Partindo agora para a nossa analogia de condutividade, a gente tem um amontoado de açúcar, então eu coloquei uma glicose aqui, e ela vai estar tanto no estado sólido como no estado líquido. Qual é a linha de pensamento mesmo que a gente tem que seguir? Existem cargas livres? E a resposta é não. Em compostos com ligação covalente, eles não vão conduzir eletricidade, nem em estado sólido e nem em estado líquido. Aqui lembrando que o estado líquido é o açúcar derretido, tá, gente? Não é que você colocou exatamente em água. Eu fiz a fusão dele, porque alguns ácidos que formam, todos os ácidos que formam, têm ligação covalente, eles vão conduzir. Mas isso é um assunto para a nossa aula de funções inorgânicas, e não para essa de ligação, senão ela vai ficar muito extensa. E, seguindo para o nosso resumo, então, compostos covalentes não condutores de eletricidade, nem no estado líquido nem sólido, e eles vão apresentar baixo ponto de fusão e ebulição. E por isso que você pode encontrar em temperatura ambiente eles no estado sólido, líquido ou gasoso. E por que isso acontece? Então, novamente, as ligações covalentes são relativamente fracas, porque como elas são caracterizadas pelo compartilhamento de elétrons e a ausência de cargas bem definidas, há muito mais repulsão, porque você tem as nuvens eletrônicas muito densas, então a molécula ela é mais dispersa mesmo. Elas não conseguem se unir o suficiente para formar esse sólido, ela não tem atração tão forte. Então esses pontos claramente vão ser mais baixos do que na ligação iônica. Chegamos ao nosso último tipo de ligação, a ligação metal-metal ou ligação metálica. A ligação ela tem por característica a formação de estruturas que não seguem a regra do octeto. Eu coloquei aqui o diamante e o grafite, para vocês terem uma ideia das estruturas que eles seguem. Os dois são redes de carbono, só que eles se conectam de formas diferenciadas. Isso chama alotropia. Eu não vou também entrar em detalhes, porque isso é um assunto para outra aula, mas eu sugiro que vocês procurem, porque é muito interessante, né? Como que o mesmo carbono pode simplesmente ser um diamante, que é uma pedra preciosa, caríssima, e simplesmente um grafite, que é algo tão, né, barato, chulo, assim que... Seguindo aqui, eu coloquei só um esquema de um cubo e de uns octógonos, para exemplificar os modos que eles podem simplesmente interagir e se interconectar. Eu coloquei agora uma foto que eu acho interessante, que é o do sódio metálico puro, lembrando que ele tem essa ligação por característica, que é essa rede cristalina. E eu sugiro que vocês procurem no YouTube um vídeo que vai estar no próximo slide o nome, sobre sódio em água, porque é muito interessante. Porque o que acontece? O sódio, quando ele é jogado em água, e também em alguns outros metais, quando eles estão na forma pura, eles são extremamente reativos e eles explodem.
de uma certa forma. Vale muito a pena procurar esse vídeo no YouTube. Então, vamos fazer a analogia agora da condutividade elétrica. Então, esse slide serve para a gente ver que os metais eles vão fazer múltiplas ligações. Lembra da estrutura cristalina? Então, o que vai acontecer? Tecnicamente, a gente chama isso de banda. Tem pessoas também que chamam de mar de elétrons. O que acontece é, existe um excesso de elétrons e eles vão simplesmente se agrupar e eles vão ter uma mobilidade completa. Então, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, nos dois estados eles vão ter elétrons livres e isso dita várias características importantes, várias propriedades dos metais, inclusive a condutividade deles em ambos, como a gente viu. E aqui tem uma foto do mercúrio. Só para a gente ver aqui, o mercúrio é um metal que ele é líquido, né? Ele é uma exceção aí. Ele é líquido na temperatura ambiente. E como um metal vira sal? Então eu coloquei a equação balanceada. 2 mols de sódio com 2 de água vão virar o íon, né, dissociado do sódio, e vai liberar uma hidroxila e hidrogênio. E por isso que ele explode, porque você está liberando um gás inflamável e libera muito calor. Procura no YouTube, gente. Explodindo sódio metálico em água. É um vídeo de uma escola que está fazendo uma experiência com sódio e é muito legal. O sódio explodindo, saindo faísca, saindo fumaça. É bem interessante. Essa é a dica que eu tenho para vocês. Seguindo o nosso resumo, propriedade dos metais. Eles são condutores de eletricidade no sólido e no líquido, e eles têm ponto de fusão geralmente muito alto. É por isso que quase todos eles estão no estado sólido. E lembrando que eles não seguem a regra do octeto. Então os metais eles têm excesso de elétrons livres, como pode se notar pela estrutura cristalina, porque eles não têm que se preencher, eles simplesmente vão se agrupando, 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 e tem esse excesso de elétrons. E por eles não obedecerem claramente à regra do octeto, eles vão conduzir a eletricidade. Eles têm altos pontos de fusão, e isso se dá pela alta concentração de cargas e átomos na sua estrutura. É por isso que geralmente eles são sólidos, que eles conseguem se agrupar muito mais do que os outros tipos de elementos. E, por último, recapitulando e comparando então um pouco. O que a gente lembra da aula? Existem 3 tipos de ligação química: a iônica, a covalente e a metálica. Então, você tem a estrutura de Lewis do sal iônico, do cristal que está aqui formado, da ligação covalente com H2 e A2 e da estrutura cristalina que eu coloquei como exemplo, o sódio metálico. Então, vamos lembrar da condutividade. Como que era mesmo que estava acontecendo? No estado sólido, só o metal vai conduzir. No estado líquido, os compostos iônicos e os metais conduzem e o covalente não conduz nem líquido nem sólido. Agora, os pontos de fusão e ebulição. Para os compostos iônicos, como a ligação é forte, eles são altos. Como a ligação covalente é mais fraca, eles são baixos, né? Porque praticamente não vai existir atração, não existe muita carga. Geralmente tem nuvens eletrônicas bem densas que vão separar as moléculas e vão promover esses pontos baixos, a baixa atração entre elas. Mas isso também vai ser um assunto da aula de interação intermolecular. E o dos metais são altos pela facilidade que eles têm de agregar matéria na estrutura cristalina. E, por último, o estado físico, que é consequência dos pontos de fusão. Então, iônica é sólido, covalente é sólido, líquido e gás. Como a gente sabe, metano é gás, hidrogênio é gás. São encontrados em líquidos, é só a gente pensar também em solventes. Se você pensar na gasolina, no petróleo, alguns compostos são relativamente voláteis, mas eles estão, né, líquido também. E o estado sólido dos metais, com a exceção, por exemplo, do mercúrio, que a gente viu, né, na aula, e que a maioria das pessoas já conhece. Então, vamos para a nossa pergunta que não quer calar do começo da aula. O que seria do mundo sem os elementos que dão a liga? Vocês pensaram sobre isso? Então vamos parar um pouco e pensar. E aí vai a minha resposta. Pois nada. Nada existiria. Não passaríamos de uma porção de subpartículas. Isso se tal grandeza atingíssemos. De comportamento ideal. O ideal é sem interação, sem atração, sem repulsão, sem potenciais, sem força maior, menor ou força alguma, a ausência. Nada existiria, seria simplesmente a ausência pura. E isso é muita filosofia, né? Então,
Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero que vocês contem para as avós de vocês. Vovó, vovó, sabe o que eu aprendi hoje na aula de química? Conta para ela o que vocês aprenderam. Ela vai ficar feliz de saber. Então, até a próxima.